Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal. Às vezes eu falo encontro, às vezes eu falo reencontro. Já perceberam? Mas por que você faz isso, professor? O senhor está ficando velho, está ficando caduco? Não, calma, nada de caduquice, nada de velhice. Por mais que a gente esteja caminhando nessa direção. É para que vocês possam perceber que, mesmo separados, nós estamos juntos. Então, nós podemos nos encontrar ou nos reencontrar. O encontro é para aqueles que estão, assim como você, que está aí sentado me olhando, me ouvindo, também, todas as semanas. Então, todas as semanas nós nos encontramos, porque você não falta uma aula. Você assiste a aula até o fim, comenta no YouTube, entrega as tarefas, porque você participa ativamente desta aula, ignorando-se que ela é virtual. Mas, para aqueles que ficam distantes por muito tempo, assistem uma aula e faltam duas, assistem outra aula e faltam mais duas, vocês sim, é sempre um reencontro. Como eu quero receber e acolher a todos vocês indistintamente, muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso encontro e também a esse nosso reencontro. Então, aproveite este momento em que a gente se prepara para a aula, para mais uma aula de sociologia. Isso mesmo, estamos iniciando mais uma aula de sociologia. Mas antes de nós partirmos direto para a aula, para o conteúdo, precisamos fazer alguns lembretes. Então, vamos lá, os lembretes? Primeiro lembrete, vocês já receberam aí, né? Os horários associados ao meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite. Agora, tem um outro lembrete também importantíssimo. Sim, o seu material de estudo, o seu material de trabalho. Primeiro material de trabalho que não pode faltar, porque se estiver faltando, você não estaria sabendo o que eu estou dizendo, nem me assistindo. É o seu smartphone. Mas tem que ser só smartphone? Não, caso você tenha um computador, um tablet, um notebook, um netbook ou qualquer outro equipamento eletrônico que você possua que permita com que você assista e acompanhe esta aula até o fim. Então, esse equipamento eletrônico, acredito eu, já está na sua mão. Agora, além dele, importante ter o livro. Mas que livro, professor? Ué, já esqueceu? Você recebeu um livro na escola. Não recebeu? Então me desculpe, sinceramente. Pensei que você tivesse recebido. Mas também não se preocupe, porque se você não recebeu este livro, eu irei disponibilizar ao final desta aula um formulário de atividade e nele vai constar as páginas que nós estamos utilizando para a aula de hoje. Então, caso você esteja matriculado ou matriculada em uma das turmas que eu dou aula, sem problema algum, você receberá no formulário de atividade. Agora, caso você esteja aqui nos acompanhando, como muitos, pelo YouTube, e queira acompanhar também lendo as páginas do livro que estamos utilizando, é só me fazer o pedido que eu disponibilizo as páginas para vocês. Agora, não basta só ter o smartphone ou o seu equipamento eletrônico e o livro. É preciso também ter o seu caderno. O seu caderno é onde você vai anotar as coisas. Ah, mas professor, eu posso anotar no meu smartphone. Eu concordo. Só que aí você vai ter que manusear dois aplicativos ao mesmo tempo. Esse em que você está me assistindo e o outro, que é onde você vai editar. Se você não se enrolar, não ficar enrolado ou enrolada, não tem problema algum. Anote no seu smartphone ou no seu equipamento eletrônico aquele que você está utilizando. Agora, se você quer ficar um pouco mais à vontade e não ter que ficar mexendo toda hora nos aplicativos, pegue o seu caderno. Mas pegue o seu caderno e faça a mesma coisa no seu equipamento eletrônico. Sabe o que é? Pegue a caneta ou lápis e anote a data de hoje. É claro, você precisa registrar essa data. Você está aqui conosco assistindo a aula, então registre essa data. E se você precisar de uma borracha, de uma régua, utilize-a. Agora, não basta só anotar a data de hoje. Você precisa registrar também o nome da disciplina. E o nome da disciplina, como disse no início, é sociologia.
Então, já está com a data de hoje inscrita? Parabéns. Já está com o nome da disciplina inscrita? Parabéns. Agora só falta uma terceira coisinha, que é o nome do professor. Anote o nome do professor, está logo aqui embaixo. Ó. É só vocês lerem e anotarem, aí não tem erro. Bem, já adiantamos nosso serviço. Já estamos com o nosso material de trabalho preparado. Agora só falta uma última coisinha. Sim, você pensa que só porque está na internet, que está no mundo inteiro, que não precisa se preocupar com o lugar onde você vai estar assistindo a esta aula? Está muito enganado, enganada. Porque aula é aula em qualquer lugar e ela precisa de um mínimo de conforto para que você tenha a atenção necessária. Sim, atenção necessária. E a atenção necessária pode ser alcançada se você sentar num sofá. Isso. Tem um sofá na sua casa, na sua sala? Utilize-o. Se não for atrapalhar ninguém, utilize-o. Está lá, confortável, vai prestando atenção na aula até o final. Não é o sofá que você quer? Quer um lugar mais reservado? Pode ir para a cozinha, se não tiver ninguém fazendo comida. Vai que tem alguém lá fazendo comida e o cheiro da comida vai te atrapalhar. Vai para a cozinha. Não tem muita gente na cozinha? Pega uma mesinha, uma cadeira ou alguma coisa que você possa se apoiar e leva para a varanda, leva para o quintal, leva para algum lugar. Pode até ser seu quarto. E lá você prepara o seu material. Agora, lembre-se, para acompanhar a aula até o fim, sem problema algum, importantíssimo a sua água. Eu já estou com a minha aqui. Então, a minha sugestão é que você pegue uma caneca e leve ela junto com você, com água dentro, de preferência. Leva água para que você se hidrate ao longo da aula. Agora, tem uma coisa que eu quero fazer questão de conformar com vocês. Isso mesmo, conformar. O que significa conformar, professor? Estabelecer um modelo. E sabe o que é que eu quero conformar com vocês? Que é proibido assistir essa aula na cama. É terminante proibido. Terminantemente proibido. Estou fazendo um X aqui com o mouse para que vocês fiquem atentos. Por que, professor, não posso assistir essa aula na cama? É por uma questão lógica. Eu vou estar falando de uma série de questões, vou estar compartilhando com vocês uma série de informações, e quanto mais eu falo, quanto mais eu leio, mais vocês acompanham, e mesmo que vocês estejam dialogando comigo, a mente vai entorpecendo, vai dando aquele soninho. Imagine só você na cama assistindo essa aula. Nos primeiros 15 minutos já está dormindo, não vai lembrar de nada. E o objetivo aqui é que você saia desta aula melhor do que está entrando. E para sair melhor do que está entrando, não é dormindo. Tem que estar atento, tem que estar com os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos. Então, é terminantemente proibido utilizar a cama como um lugar confortável para você acompanhar essa aula. E para a gente finalizar toda a nossa apresentação, claro, nós estamos transmitindo essa aula também pelo YouTube. Então, se você está aqui, tem estado aqui todas as semanas, é claro que você tem um interesse em continuar estudando. E nada melhor de você receber essas informações, receber estas aulas em primeira mão. E para que você faça isso, você só precisa clicar no botão de inscrever-se. Inscreva-se no meu canal. Mas, professor, você está aparecendo no YouTube pedindo para se inscrever no canal, só falta falar para clicar no sininho. É exatamente isso. Clique no sininho, porque não adianta só se inscrever no canal. Você precisa clicar no sininho. Ah, não quero, professor, clicar no sininho nenhum, já tenho vários canais que eu sigo. Não. O sininho não é para você ficar me seguindo. O sininho é para você ficar acompanhando as notificações que vão ser enviadas pelo YouTube para você, de cada aula que eu, juntamente com vocês, estou preparando todas as semanas. Eu não te ajudo a preparar aula nenhuma, professor. Como não? Eu penso em vocês a cada minuto que passa. A cada instante que eu preparo a aula, eu estou pensando em vocês. Então, vocês participam. Esta aula
é cuidadosamente preparada pensando em vocês. Então, clique no sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver uma aula sendo lançada. E, é claro, tem aquela mãozinha que todo mundo conhece, que chama-se de curtir ou gostei. Vou pedir uma coisa para vocês, com sinceridade. Se você chegar ao final desta aula e você gostou da aula, aprendeu alguma coisa, aí sim, clica lá em gostei. Mas se você chegou ao final desta aula, não gostou, se sentiu incomodado, não aprendeu nada, não precisa clicar em nada. Não se desgaste. Só clique em gostei se você curtiu, se você de fato aprendeu. E por último, já está inscrito? Já clicou no sininho para receber as notificações? Já aceitou a aula como uma boa aula ou não? Agora falta uma coisa. Sabe aquele teu colega? É aquele mesmo que reclamou com você que a escola dele não está tendo aula, que as aulas de sociologia não está tendo, que as aulas de filosofia não está tendo. Pois bem, nós, no nosso canal, temos aula de sociologia e aula de filosofia. Então, seja caridoso, seja caridosa, seja fraterno, seja fraterna. Compartilhe com seus colegas, mesmo que ele não seja deste colégio que você está estudando, mesmo que ele não pertença à sua turma, mesmo que ele nem seja da rede ao qual você participa as aulas. Ele pode ser de qualquer colégio, de qualquer lugar do mundo, mas pode ser só do Rio de Janeiro, não tem problema. Qualquer pessoa que você conhecer que quer aprender um pouco mais de sociologia, quer também aprender um pouco mais de filosofia, que é as outras aulas que eu compartilho, vamos lá, faça isso, faça como eu. Compartilhe esse conhecimento. Clique no botão de compartilhar, envie o link para as pessoas que você considera que vão estar interessadas em continuar estudando. Combinado assim, então? Estamos de acordo? Excelente. Agora sim, agora nós podemos partir para o conteúdo. E o que nós temos hoje, professor, para aprender? Lembrei, você sempre faz essa pergunta. O que nós vamos aprender hoje? Sim, nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que iniciamos há 2 aulas atrás. Hoje a nossa pretensão é dar já um fechamento nesse conteúdo. E qual é o conteúdo? Movimentos sociais. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar. Semana passada nós falamos dos tipos dos movimentos, né? Lembra lá do movimento reivindicatório, etc? Pois bem, hoje nós vamos falar das características estruturais desses movimentos. Todo movimento tem uma característica que o identifica. Então, vamos acompanhando ao longo da aula quais são essas características dos movimentos. Vai que você aí, nesse momento, está participando de um movimento e nem sabe que está. Mas como é possível, professor? Porque te incluíram num movimento, porque virtualmente todos os movimentos, hoje em dia, são possíveis. Às vezes, você está participando de um evento, está lá o seu nome e você nem percebeu que você foi inscrito. Então, fiquem atentos, fiquem atentas a toda esta aula, porque a gente tem bastante coisa para dialogar com vocês. Então, vamos lá? Já deixei aqui uma imagem, já para que vocês possam já ir refletindo sobre essas características. Observem, nós temos aqui várias linhas que estão se encontrando e que estão conectando vários ícones de humanos. Eu chamo ícones porque não são humanos, são desenhos que identificam humanos, ou pelo menos características humanas. E então, essas linhas, ao se cruzarem, elas fazem com que cada um desses seres se conectem. Pois bem, movimento social requer conexão. Não há movimento social se não houver conexão, se não houver um mínimo de identidade, se não houver uma interseção. Lembra lá da matemática, do conjunto interseção? Tem que ter algo em comum. Se não tiver algo em comum, não há movimento social. Pode ser qualquer outra coisa que você chamar, menos movimento social. Tá bom assim? Então vamos lá? Acompanhe-me na leitura. Lembrando, como disse no começo, as páginas do livro vão estar disponíveis. E as páginas do livro que nós estamos utilizando nesta aula são as páginas 199 e 2... Ih, caramba, eu ia falar 2000.
199 e 200. De que livro? O livro Sociologia em Movimento. Então, tá anotadinho aí? Tá anotado? Beleza. Então, vamos lá. Os movimentos sociais podem ser classificados pelo caráter de suas ações, que são voltadas para a transformação da sociedade ou para a conservação de determinadas conquistas. Essa é uma das coisas que mais deixam algumas pessoas em dúvida. E até algumas têm certas restrições em relação a movimentos sociais. Porque acham que todo movimento social está buscando simplesmente uma mudança, ou quebrar um determinado sistema, ou transformar aquilo que está insatisfatório em algo que seja satisfatório. Não. Eu posso me reunir com outras pessoas e me manifestar a favor de alguma coisa que já esteja em ação, que já esteja em movimento, que já esteja sendo atendida. E se eu me manifesto nesse sentido, eu estou me manifestando na busca da conservação disso. Geralmente, a gente vê pessoas se manifestando contra alguma coisa, mas o movimento social também pode ser a favor. Entenderam? Foi claro isso para vocês? Já tinham pensado nisso? Que você pode se manifestar para manter alguma coisa que já existe em funcionamento? Ou para garantir a manutenção disto que você já recebe? Então, pensem nisso. Vamos lá, prossigam comigo com a leitura. Geralmente, trata-se de manifestações coletivas e duradouras, que reivindicam ou fiscalizam direitos até então não efetivados ou garantidos pelo Estado. Mais um ponto importante. Eu posso reivindicar pela manutenção. Sim. Eu posso reivindicar pela mudança. Sim. Mas tem um detalhe entre as duas, tanto na manutenção quanto na mudança. Sabe qual é? Ambas falam de direitos. Ué, como assim, professor? Exatamente. Todas as vezes que eu estou estimulado a entrar por um grupo social que vai reivindicar determinada coisa, esta coisa que vai ser reivindicada não pode ser algo que só atende às minhas necessidades particulares. O movimento é social. Então, pode ser que eu tenha aquela necessidade, mas eu tenho aquela necessidade porque eu pertenço a um grupo muito maior, com um número muito maior de pessoas que são, em vários aspectos, muito diferentes de mim, mas que, em algum aspecto, elas coincidem, elas têm identidade com aquilo que eu estou também tendo a necessidade. Então, esse contexto faz com que tanto os movimentos sociais que reivindicam mudanças, quanto os movimentos sociais que reivindicam a manutenção do que já existe, eles estão atrelados, associados, estão diretamente ligados a direitos. Que tipo de direito? Claro, os direitos básicos sociais. Aqueles que estão associados a trabalho, à saúde, à educação, a transporte, à habitação. Entendem? Então, tudo que for direito social, aquilo que faz a gente ter um mínimo de segurança, não segurança pública essa do poder de polícia, mas segurança de garantia da qualidade de vida, esses direitos, alguns já estão em prática e nós recebemos. Outros ainda não foram colocados em prática ou estão colocados em prática de uma forma ineficaz. Então, a gente reivindica para melhorar ou reivindica para manter. Então, os direitos estão sempre atrelados, ou melhor, eles são sempre o segundo plano, são sempre aquilo que dá o suporte, é aquilo que estimula um encontro entre várias pessoas nas suas categorias diferentes a reivindicarem algo. Tá claro isso para vocês? Muito bom isso. Muito bom. Por quê? A partir do momento que vocês me respondem que está claro, significa que vocês entendem a importância de ser estudante e de se lutar pela manutenção desse.
dessa educação que vocês recebem e de tudo que está atrelado a essa educação. Agora, nesse momento, esta é uma garantia de direitos. Eu estou aqui junto de vocês, participando a vocês uma parte do conteúdo que foi preparado para a data de hoje, mas que está dentro de um conteúdo que está preparado para todo o ano letivo. Então, vocês estão tendo garantido o direito de vocês à educação. Pelo menos nesta disciplina a qual eu posso garantir a vocês isso que eu estou fazendo. Entendem? Agora, sempre será assim? Nem sempre. Por quê? Por trás de cada direito tem o quê? Que nós já conversamos. E me desculpe se não foi com vocês, mas se não foi com vocês, eu digo. Por trás de cada direito, por trás da luta por cada direito, ou a garantia de cada direito, eu tenho um conjunto de deveres. Os direitos não vêm, eles não são desacompanhados. Os direitos são muito bem casados com os deveres. Quer reivindicar algum direito? Faça uma análise. Reflita se você está cumprindo com os seus deveres. Vou pegar vocês agora pelo pé, hein? Imagine você aí que quer... Vamos imaginar que a gente está fora do momento de pandemia e que a gente tem que ficar isolado. Em isolamento social. Imagine vocês que está tudo tranquilo, não houve vírus, você está levando a sua vida numa boa, não precisa de isolamento social, e você quer ir a uma festa no final de semana, na casa de um amigo ou de uma amiga, e você precisa dormir na casa dessa pessoa. Precisar você não precisa, mas você quer dormir, é diferente. É uma experiência nova. E aí você vai pedir seus pais, os seus responsáveis, para que eles lhe deem autorização para dormir na casa desse amigo ou dessa amiga. Você tem dois caminhos iniciais para conquistar esse seu pedido, para ser bem-sucedido nesse seu pedido. O primeiro, cumprir com seus deveres. Cumprindo com seus deveres, não deixando falha nenhuma, você pode reivindicar esse direito, o de dormir na casa do amigo ou da amiga. E o outro caminho, qual é? Não cumprir com seus deveres. E contar com a generosidade dos seus pais. Será que você vai estar, naquela semana que seus pais vão estar dispostos a ser generosos? Qual é a maior possibilidade? Ou seja, estatisticamente, qual das duas possibilidades tem mais probabilidade de você alcançar o resultado que você busca? Que é dormir na casa desse amigo ou dessa amiga. Parabéns, você que respondeu. Isso mesmo. Aquele que tem maior probabilidade é aquele que você cumpre com seus deveres. Não lhe dá garantia, nenhum nem outro. Mas o que faz você ter mais chances de conquista é aquele que você cumpre seus deveres. E é assim que funcionam os movimentos sociais. É a partir do cumprimento dos deveres é que você começa a querer ou a poder reivindicar direitos. Estamos combinados assim? Compreenderam? Então, vamos lá. Próximo slide. Entretanto, duas características comuns devem ser lembradas. Duas características comuns a esses movimentos. Primeira, letra A. Eles não apresentam coordenação única, pois comportam diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e de organização. Você não vai ver um líder de um movimento, você vai ver líderes de movimento. Por quê? Porque se for um líder só, centralizado nele, a tendência é o movimento se esvaziar. Então, existe ali uma equipe de líderes para que cada líder, com a sua característica e sua identidade, possa atrair pessoas da mesma categoria, do mesmo grupo,
mas que possuem identidade ou se identificam com aquele líder específico. E, ao mesmo tempo, os outros vão fazer a mesma coisa. Assim se aumenta a adesão ao movimento. Então, vejam, é muito difícil um movimento que surge com uma única liderança. Muito difícil ele dar certo. Ele pode até dar certo. Pode. Mas a possibilidade dele fracassar é muito grande. Compreende? Então, essa é a primeira característica. Vamos para a segunda. Suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova forma de interação e relacionamento. Percebam, quando se fala de interesses e necessidades, eu estou falando de alguma coisa que é básico. Eu não estou falando de interesse pessoal, particular. Não estou falando, eu quero ganhar uma bicicleta no final do ano. Vou fazer, então, um movimento social para que todos os pais deem bicicleta no final do ano para os seus filhos. Não vou conseguir. A dificuldade vai ser muito grande, porque o interesse é meu. Quantas pessoas, quantos jovens vão querer uma bicicleta no final do ano? Entendem? Quantos que vão ter paciência para esperar ganhar uma bicicleta no Natal? Quantos jovens que fazem aniversários hoje e que querem bicicleta hoje? Isso só em contar aqueles que desejam ter uma bicicleta. Fora aqueles que não têm nenhum interesse em ter bicicleta. Agora, quando você pensa em interesses e necessidades que são suas, que são seus, e também são dos outros, aí a adesão aumenta. Porque requer o quê? Você compreender que existe uma interação, um movimento social, ele estabelece uma interação, um relacionamento mais próximo com pessoas diferentes, mas com uma necessidade em comum, com um interesse em comum. Pode ser mais de um, estou usando exemplo, mas com algum interesse em comum, com alguma necessidade em comum. Ficou compreendido as características? Então, primeira característica, coordenação única. Não existe coordenação única. Segunda característica, se desenvolve em torno dos interesses e necessidades. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo slide, acompanhando a leitura. Esses movimentos se pautam por um repertório formado pelos recursos por meio dos quais chamam a atenção da sociedade para a causa ou os procedimentos usados na luta a fim de tornar a reivindicação uma realidade. Então, não há como você pautar o movimento numa única reivindicação. Vou pegar um movimento que é muito comum e corriqueiro em qualquer sociedade democrática, que é o movimento de greve. Desculpe. Que é o movimento de greve? O movimento de greve, ele tem a seguinte coisa. Muita gente acredita que ele só existe para aumento de salário. O movimento de greve que se estabelecer com base apenas numa única reivindicação, que é o aumento de salário, por exemplo, ele vai fracassar. Sabe por quê? Porque é uma única pauta. Não tem margem para negociação. Porque eu posso aumentar meu salário, por exemplo, se eu reivindicar 1 hora a menos de trabalho. Eu estou aumentando meu salário. Que essa 1 hora a menos pode ser sair mais cedo ou entrar mais tarde. Eu posso reivindicar aumento de salário, por exemplo, pedindo auxílio alimentação quando este não houver. Compreendem? Eu posso reivindicar aumento de salário conseguindo algum benefício de plano de saúde.
Então, tem várias possibilidades para eu aumentar o meu salário. Se eu colocar todas as possibilidades num repertório, o meu patrão pode falar: não tenho condições de aumentar o salário, mas eu posso te dar auxílio de transporte, por exemplo. Ou eu posso lhe dar 1 hora a menos de trabalho, por exemplo. Então, eu abro a possibilidade para a negociação. Entendem? E aí eu me aproximo mais de conquistar aquilo que eu almejo. Ficou claro? Então, vai uma dica para vocês que estão iniciando a vida de vocês, já estão aqui, chegando ao finalzinho do ensino médio. Muito em breve já estarão no mercado de trabalho, estarão nas universidades. Se for reivindicar alguma coisa em algum momento da vida de vocês, e essa reivindicação não for uma reivindicação individual, for coletiva, através de movimento social, deem esta dica. Se insistirem, tem apenas uma pauta. Mas se for uma reivindicação pessoal, individual, também funciona. Mas antes, importante, quando se reivindica direitos, precisa estar em dia com seus deveres. Quando se reivindica direitos, precisa-se estar em dia com os seus deveres. Guardem bem isso. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Greves, passeatas e panfletagens estão entre as práticas mais comuns aos repertórios de diferentes movimentos sociais. Utilizam-se várias possibilidades para fazer com que as pessoas saibam que está acontecendo ali um movimento social. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, aqui coloquei uma imagem exatamente para que vocês possam perceber a diversidade. Tá? Então, vamos lá. Próximo slide, diversidade. Nossa palavra-chave número 1 é diversidade. Anotem aí para, ao final desta aula, ao receberem o formulário de atividade, responderem a pergunta: quais são as palavras-chave que aparecem ao longo da aula? Essa é a primeira. Então, vamos prosseguir com a leitura. A relação com o Estado, parceria e confronto. Sim, todo movimento social ele tem um momento em que ele entra em negociação com o Estado. Sempre tem em algum momento a negociação com o Estado. Mesmo que seja uma negociação indireta. Por exemplo, eu me torno um grevista. Vou fazer greve na minha categoria profissional. Vamos supor, eu sou professor, e aí o professor está insatisfeito com alguma coisa, aí fazem a assembleia, se reúne, e aí eu decido aderir à greve. Eu, professor aqui. E aí vou aderir à greve. Claro que, na minha condição, eu sou um profissional que já estou atrelado ao Estado. Né? Sou um servidor público. Não tem problema. Vamos imaginar que eu fosse de uma escola privada, dando aula para uma escola particular. E aí os professores das escolas particulares decidissem fazer a greve. E aí eu consigo me identificar com a pauta e entro para a greve desses professores. Escola particular não tem nenhuma relação direta com o Estado, de pagamento, de aumento de salário, de infraestrutura. Não tem. Mas quando eu vou para a rua junto com os meus colegas, reivindicar, fazer passeata, levar cartazes, lá existem outras pessoas que não fazem parte da minha categoria profissional, não são professores nem professoras. E essas pessoas querem continuar transitando livremente, pegando ônibus, atravessando as ruas. Não querem ter o seu caminho atrapalhado. Aí entra o Estado. Uma das primeiras coisas que o Estado vai fazer é chamar a polícia. No primeiro momento, para quê? Para organizar aquele movimento. Para que ele não ultrapasse os limites da reivindicação. Porque se ultrapassar os limites da reivindicação, ele passa a ferir os direitos dos outros, que é um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. E se eu, junto com os meus colegas, impedirmos o ir e vir, eu posso estar agredindo a coletividade que não faz parte da minha categoria profissional. Então, eu posso ser punido por isso. Então, percebam, a relação com o Estado, às vezes, é sim de confronto.
mas pode ser de parceria. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Mas, gente, eu quero ler esse quadrinho que foi desenhado pelo Giraldo, que é o criador do Menino Maluquinho. Para vocês verem como é que não parece com o Estado, como é que o confronto vira parceria em determinado momento. Então, tá lá. Vamos ler? Me acompanhe. Meninos, quando ficam juntos, é um saco. Aí vai o Menino Maluquinho. Quando as meninas se juntam, é um saco. Bom mesmo são os meninos e as meninas juntinhos. Mas isso não tem nada a ver com o movimento social. É claro que tem. Porque quando se une as forças, quando se une as diferenças, é que os movimentos ganham força e, de fato, alcançam os seus objetivos. Foi só uma dica que eu quis trazer para vocês através do quadrinho. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide. A situação social e política de uma sociedade ajuda a definir o perfil dos movimentos, ao mesmo tempo que oferece as bases para identificar as causas do seu surgimento. Então, vejam aqui. Tem homem, tem mulher, tem idoso, pessoas diferentes, com características diferentes. Eles estão, cada um, carregando uma sílaba da palavra mobilização. Para que essa sílaba, uma a uma, se reúna e vire um movimento, é necessário existir essa identificação com as causas, com aquilo que gerou o movimento. Então, eu preciso buscar cada vez mais elementos que estejam associados às necessidades da grande maioria. Pelo menos da grande maioria que faz parte daquele movimento que eu estiver fazendo. Agora, se não for de uma categoria profissional, for da sociedade inteira, quando for de uma sociedade inteira, aí a coisa é mais complexa ainda. Hoje a gente tem as redes sociais que auxiliam a reunião de todas essas pessoas tão diferentes. Mas mesmo assim, precisa existir muito controle. E aí, mais uma vez, nós teremos o Estado por trás. Então, o estudo das bases sociais em relação à revolta e à obediência revela que situações de repressão política podem ter efeito imediato, mas são de difícil manutenção a longo prazo, porque geram ainda mais revolta. O que está querendo dizer aqui? Que por mais que exista um interesse ou um desejo por parte do poder público de reprimir o movimento, a repressão de movimentos ela dá certo no primeiro momento, mas é tipo uma panela de pressão em que a água vai secando. Na hora que a água secar totalmente, o que acontece com essa panela de pressão? Ela explode. Entendem? É necessário cuidar minimamente daquilo que se manifesta, daquilo que o movimento propõe. Porque senão, mesmo que seja a manutenção de algo, vamos supor, eu quero manter algo que está funcionando bem, vigente, em funcionamento. E aí, de repente, aquele conjunto de pessoas que é responsável por fazer essa manutenção decide mudar totalmente, botar uma coisa completamente diferente. Eu posso até aceitar, mas com o tempo eu vou ficar cada vez mais revoltado. Então, fiquem atentos a isso. Todo e qualquer movimento, ele tem o seu tempo também de não ser atendido, até que chega um limite. Então, minimamente, nas negociações, o que mais acontece é você, que está ali no processo de intermediador, negociar alguma coisa, atender algum pedido, porque senão vai acabar ficando com um grande problema na mão. Porque quando sejam trabalhadores, uma categoria profissional qualquer, decide entrar em greve e quando não tem nenhum dos seus pedidos atendidos, eles param mesmo, não tem nada a perder. E aí, quando parar mesmo, o prejuízo é enorme. Ficou claro isso? Estão acompanhando? Dúvidas? Querem esclarecer suas dúvidas? Comentem, escrevam aí suas perguntas nos comentários do YouTube. E eu respondo a todas. Pode ser também nos outros canais que a gente utiliza. Tá bom?
Então, vamos lá, vamos prosseguir na leitura. O uso da força pelo Estado é um elemento que dificulta a proliferação dos movimentos sociais como forma de reivindicação. Porém, nos regimes democráticos, esses movimentos tendem a se desenvolver valendo-se das garantias condicionais de direitos civis e políticos. Sim. Por quê? Por mais que o Estado coloque a polícia para poder impedir que as pessoas se reivindiquem a qualquer coisa, chega um determinado momento que esse mesmo Estado, através do uso da força, ele esbarra nos direitos adquiridos constitucionalmente, que são os direitos civis e direitos políticos. Os direitos que nós dizemos que estão atrelados à justiça, à igualdade e aos direitos que você tem de reivindicar, de liberdade. Como é que isso funciona, então? Bem, em países democráticos, os direitos civis e políticos que estão em construção ou já estão construídos, eles estão registrados em lei. E a partir do momento que estão registrados em lei, a lei é o que manda. É o que tem mais força na sociedade. Por mais que eu haja ou tenha recebido alguma restrição por me manifestar, no final do processo, eu vou ter o meu direito de manifestação, de reivindicação garantido pela lei magna, que é a Constituição. Estão acompanhando? Está claro isso para vocês? Alguma dúvida? Se tiver, não se acanhe. Podem fazer pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Segunda palavra-chave, então, necessidade. Chegamos à nossa segunda palavra-chave. Necessidade. Continua a leitura. Quando o Estado é mais aberto às demandas da sociedade civil somos todos nós reunidos, tá? Ampliam-se as possibilidades de que a relação entre esses atores políticos, seja nós, não seja apenas de confronto. Muitas vezes, os movimentos buscam justamente que suas demandas sejam consideradas pelo Estado e transformadas em leis ou em políticas públicas. Da mesma forma, o Estado pode procurar os movimentos sociais a fim de atender melhor às necessidades da população ou simplesmente legitimar a autoridade estatal diante da sociedade. Então, vejam, quando nós estamos entrando em contato com o Estado para reivindicar alguma coisa que seja mais coletiva, como, por exemplo, o direito à educação ou o direito à saúde, reivindicar hospitais, reivindicar escolas mais bem equipadas, reivindicar mais cursos técnicos, por exemplo. Quando eu faço esse processo, é natural que esse Estado receba isto e queira se defender, num primeiro momento, do porquê não oferecer. Contudo, todavia, entretanto, existe sempre a possibilidade de você usufruir desse direito, dessa sua reivindicação, utilizando, muitas das vezes, os movimentos. E esses movimentos vão dar a nós, a sociedade civil, maiores possibilidades de negociação, porque são mais pessoas reunidas. Quando é uma reivindicação de um pequeno grupo, não tem muita força. Mas quando se reúne muitas pessoas, a força fica gigante. Então, os movimentos, eles buscam fazer apenas uma coisa: garantir algo que não existe, que passe a existir, ou garantir algo que já existe a ser mantido. Então, muito dos atores políticos que estão no Estado, através dos seus cargos de representantes, podem ser mais eficazes quando eles percebem antes que existe uma demanda, que existe um direito que está ali sendo cerceado ou não está sendo garantido,
E ele vai lá, antes que o movimento aconteça, e ele garante aquele direito. Ele constrói mais hospitais, ele dá mais infraestrutura para as escolas, melhora o sistema de trânsito nas cidades, oferece benefícios para a compra da casa própria. E ele fazendo isso, ele se legitima. Ele aumenta a sua autoridade perante a sociedade. E aumentando a sua autoridade, a sociedade passa a confiar mais. E aí, aumentando a confiança de toda a população, é natural que muita coisa comece a melhorar. O que dá errado é quando você, na condição de sociedade civil, você e eu, seus pais, nossos vizinhos, nós, na condição de sociedade civil, não temos nossos direitos garantidos, reivindicamos, eles também não são garantidos, e aí a gente começa a pensar de forma negativa em relação ao próprio país. A confiança cai, e a confiança caindo, tudo aquilo que eu poderia obter de prosperidade, de qualidade de vida, fica para trás. E isso não é bom para ninguém. Para ninguém. Nem para quem tem muito, nem para quem tem pouco. Então, minimamente, os atores políticos buscam atender alguma coisa. O desagradável é quando a gente encontra algum ator político que não cumpre nada, que não entrega nada, que não negocia nada. E ele é, tipo, como dizem as pessoas mais velhas, ele é carne de pescoço. Sabe o que é carne de pescoço? Quem gosta de comer frango aí? Muito bem. Quem já comeu pescoço de frango? Carne de pescoço é uma carne muito rara, porque tem mais osso do que carne, e mais, também é dura. Então é difícil de se mastigar e ainda tem pouca carne. Tem mais osso. Então é isso, a pessoa é difícil de se lidar. Você não consegue tirar nada dela. Aí é tipo a panela de pressão. Vai chegar uma hora que essa panela vai explodir. Se ninguém avisar a esse ator político, ele vai ser explodido junto com a panela. Ficou claro? Podemos continuar então? Vamos lá, já estamos chegando ao finalzinho da aula. Mas antes disso, nós temos a terceira palavra-chave, que é o legítimo. Aquilo que se torna legítimo é aquilo que ganha valor de lei, mesmo que não esteja escrito. É aquilo que vem por trás da confiança. Aumenta a confiança, se torna legítimo, ganha valor de lei. Claro? Estão acompanhando? Dúvidas? Não? Podemos continuar? Então vamos lá. Os movimentos lutam por causas que vão além dos interesses particulares. E seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas envolvidas diretamente nas ações. Aí eu coloquei aqui uma imagem que circulou pelas redes sociais, que está com o seguinte slogan: fiquem unidos e fortes. Aí nós temos aqui representantes dos indígenas, dos nordestinos, dos negros, dos LGBTs e das mulheres, que são grupos sociais que, por mais que não sejam minoria, vamos chamar assim, quantidade, são grupos sociais que são vistos como minoria. São colocados de lado. Vivem muitos processos de exclusão. E esses processos de exclusão, quando eles se veem sozinhos, são mais frágeis. Mas se unirem as forças, imagina. É essa a ideia desse manifesto. Esse foi um manifesto. Compreendem como é que surge um movimento? E aqui, nesse caso, é um movimento da sociedade civil. Todos nós, de alguma maneira, sendo representados em um desses elementos aqui, representados na forma de desenho. Tá bom? Então, chegamos no nosso último slide de conteúdo, em que eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura para a gente fechar esse raciocínio. Mas antes de ler esse último slide, alguma pergunta, alguma dúvida? Trouxe luz
as dúvidas de vocês. Se ficou alguma coisa faltando, comentem, que a gente pode depois discutir e debater. Tá bom? Então vamos lá. Isso ocorre pela universalização das conquistas, que afeta pessoas em um mesmo espaço político, como um país, por exemplo, e pela sua sedimentação em forma de leis. Como eu disse a vocês, as leis são importantes, que estende essas conquistas para futuros cidadãos. Então, a gente tem aqui várias categorias, né, grupos sociais distintos, quando abaixo as guerras, justiça social, emprego, abaixo a fome, cada um reivindicando isso, ó, vejam, ao redor do planeta. Então, o movimento social com a globalização, que é uma coisa que a gente também já discutiu, ele ganha características muito amplas. Ele se universaliza. Não fica mais focado apenas no local. Ele torna-se global. Perguntas? Podemos fechar, então? Então, vamos lá. Chegou a hora do nosso fechamento. Chegamos ao final do conteúdo da aula e temos o nosso fechamento. E o nosso fechamento é sempre com exercício de fixação. Então, acompanhe a leitura. Lembrando que vocês que estão pelo YouTube, basta escolher a opção que vocês acham que está correta, coloca no comentário e a gente comenta se está certo ou errado. E todos os demais que estão matriculados em turmas com as quais eu trabalho, sejam muito bem-vindos. Chegaram até aqui? Estão acordados? Estão acordados? Todos acordados e acordadas? Excelente. Então, prepare-se que a atividade já está chegando aí na sua mão. Então, você vai poder escolher as opções que vão estar no formulário de atividade, que vai aparecer A, B, C, D e E. E aqui você já escolhe a opção, coloca no teu caderno e depois é só lançar lá, tá bom? Então, acompanhe a leitura junto comigo. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano de reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Adaptado, Digão, MGM, Os Sem Terras, ONGs e Cidadania, São Paulo, Cortez, 2003. Pergunta. No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, letra A, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. Letra B, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Letra C, difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Letra D, ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. E letra E, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Muito bem. Então, escolham a opção que vocês acham que está correta. Se precisarem, leiam de novo. Volta um pouquinho a esta aula para poder responder corretamente. E assim nós concluímos mais uma aula de Sociologia para o segundo ano do ensino médio, mas que pode ser para qualquer outro ano do ensino médio, ou pode ser também para qualquer pessoa que se interesse pelas temáticas que nós apresentamos. Então, para concluirmos e nos despedirmos, temos a nossa mensagem. Toda semana, lembrem, nós temos uma mensagem reflexiva para que vocês saiam daqui pensando um pouquinho mais sobre a vida cotidiana de vocês. E o filósofo que eu trago hoje é o filósofo Sócrates, um filósofo grego. E a mensagem dele diz o seguinte: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Vou repetir a mensagem de Sócrates. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa.
reflitam sobre a mensagem de Sócrates, comentem se acharem necessário. E assim, chegamos ao final de mais uma aula de Sociologia, convictos que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!